O Ato Institucional número 1 foi criado no dia 9 de abril de 1964 e foi oficializado por 3 militares que faziam parte de uma junta do governo daquela época, que era chamada de Comando Supremo da Revolução. Esses militares eram o Tenente Brigadeiro Francisco de Assis Corrêa de Melo, o Vice-Almirante Augusto Ramon Rademacher Grunewald e o General Arthur da Costa e Silva, esse que mais tarde viria a se tornar o presidente do Brasil no segundo período da ditadura militar. O Comando Supremo da Revolução tinha como principal intenção tornar a intervenção militar no país mais presente, mais forte e fazer com que essa intervenção durasse por mais tempo. O AI-1, como era chamado, contava com 11 artigos que decretavam, principalmente, as eleições indiretas para a presidência e vice-presidência, ou seja, os governantes não eram escolhidos pelo povo, mas sim por um colégio eleitoral, esse eleito pelo povo, e concedia aos militares o poder necessário para cassar mandatos legislativos, suspender os direitos políticos por até 10 anos e afastar de cargos públicos todos aqueles que fossem considerados uma ameaça à segurança nacional. Através desse primeiro ato institucional, com as eleições indiretas entrando em vigor, o general Humberto de Alencar Castelo Branco tomou posse da presidência da República no primeiro período da ditadura militar. Militar, o ato institucional número 2, com um novo estilo de poder diferente do que era antes de 31 de março de 1964, foi preciso adicionar mais um ato institucional, já que o método de governar não era compatível com a Constituição de 1946. O ato institucional número 2 possui no total 33 artigos, que podem ser consultados na página do Palácio do Planalto. Entre os artigos é possível perceber que partidos políticos foram extintos, sobrando apenas o partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro, formando o bipartidarismo, garantindo dessa forma uma aparência democrática dentro do governo. Tomou medidas para a modificação dos 3 poderes, fazendo com que o poder judiciário ficasse cada vez mais submetido aos interesses do poder executivo. Além disso, ampliou o número dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os opositores do regime militar e funcionários públicos perderam direitos. O decreto ainda permitia que, mesmo sem a aprovação prévia do Congresso, o presidente da República poderia decretar estado de sítio por até 180 dias. O Ato Institucional 2 foi substituído em 15 de março de 1967, quando a Constituição de 1967 foi declarada pelos militares, mas seus efeitos não foram suspensos, continuando em vigor mesmo após sua substituição. Ainda em 1965, ano em que se concretizou os principais pontos inseridos na Lei Suplício de Lacerda, número 4.464, de 9 de novembro de 1964. Essa lei afetou a organização do movimento estudantil e cortou a autonomia das entidades estudantis da União Nacional dos Estudantes, o que dispersou os alunos, afastando a conexão dos discentes com os reitores e com os governos. O principal intuito da lei era fazer com que o Ministério da Educação obtivesse o controle dos movimentos estudantis, além de colocar um fim na União Nacional dos Estudantes, substituindo-a pelo Diretório Nacional dos Estudantes. Essa lei causou uma grande revolta nos estudantes de todo o país, em geral aqueles que opunham a ditadura, gerando um processo de intensa radicalização desse movimento. O Ato Institucional número 3 foi criado durante o governo de Castelo Branco e se oficializou em 5 de fevereiro de 1966. Esse ato institucional contém 7 artigos, sendo os principais o artigo 1, o artigo 4 e o artigo 5. O artigo 1º definia as eleições indiretas para governador e vice-governador, ou seja, esses 2 cargos seriam definidos através dos votos dos integrantes das assembleias estaduais, sem a participação popular. O artigo 4º definia
a respeito dos governadores, eleitos de forma indireta, poderem escolher o prefeito da capital do seu respectivo estado, uma forma dos militares garantirem um mecanismo de alinhamento e controle mais seguro ao evitar possíveis dissidências entre o governador eleito e o prefeito da capital estadual. O artigo 5 estipulou a data de 3 de setembro, naquele mesmo ano, para as eleições de governadores e vice-governadores de estado e as de presidente e vice-presidente da República em 3 de outubro, e as de senadores e deputados federais e estaduais em 15 de novembro. E com esse artigo, o governo conseguiu eleger os governadores que queriam naquele mesmo ano. Uma observação que precisa ser feita é que somente os cargos de senadores e deputados federais e estaduais tinham eleições diretas, uma forma de manter uma aparência democrática. O ato institucional número 4 foi, em 7 de dezembro de 1966, baixado pelo então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele foi feito com o objetivo de convocar, de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, extraordinariamente, o Congresso Nacional, a fim de discutir, votar e promulgar uma nova Constituição que substituísse a de 1946, pois, segundo consta no documento oficial, tal Constituição não atendia mais às exigências nacionais, devido ao grande número de emendas, e que era imperioso fazer uma nova para que o processo revolucionário continuasse em vigor. Vale ressaltar que, para os apoiadores, o golpe era chamado de revolução porque tinha como objetivo restaurar o militarismo e a hierarquia nas Forças Armadas, e combater a ameaça comunista que, de acordo com os mesmos, intimidava o Brasil. No dia 15 de março de 1967, a nova Constituição entrava em vigor. Seu projeto foi escrito no ano anterior pelo ministro da Justiça, Carlos Medeiros Silva, e pelos juristas Francisco Campos, Levi Carneiro, Temístocles Cavalcante e Orozimbo Nonato. De grosso modo, ela favorecia assuntos como aumento dos poderes da União, incluindo o presidente da República e, apesar de ter mantido a divisão dos 3 poderes, o Executivo possuía o maior poder de decisão. Também dava privilégios à segurança nacional, diminuía a autonomia individual e consolidava as ordens estabelecidas nos atos institucionais publicados anteriormente. O Ato Institucional número 5, ou AE5, foi um decreto emitido no período da ditadura militar no Brasil, durante o governo de Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 1968. Considerado o ato institucional mais radical da ditadura militar no Brasil, ele deu início a um período altamente repressor e duro, fazendo com que muitas pessoas tivessem seus direitos cassados ou serem presas, mortas e desaparecidas. O AE5 dava ao presidente permissão para fechar o Congresso Nacional e assembleias legislativas, o que ele fez assim que o ato foi assinado. Reuniões políticas não autorizadas pela polícia foram proibidas. Houve suspensão de habeas corpus por crimes de motivação política e dos direitos políticos de cidadãos considerados subversivos. Pelo menos 1.390 pessoas foram presas e 333 políticos tiveram seus direitos políticos suspensos. Tortura e assassinato eram práticas comuns no período. Também instituiu a censura prévia de obras artísticas que podiam ser censuradas por motivos como subversão da moral ou dos bons costumes e dos meios de comunicação. O AE5 ficou em vigor por quase 10 anos, sendo revogado apenas em 13 de outubro de 1978, durante o processo de abertura política conduzida pelo governo do general Ernesto Geisel.